As pessoas adoram inventar belas lendas sobre animais. Nelas, um pássaro comum como um petrel se torna um capitão do mar renascido, uma criatura incrível que pode andar sobre a água, um mensageiro das tempestades ou um símbolo de liberdade. Impressionante! Mas ao olhar nos olhos do petrel, você acaba percebendo que ele não é nada do que parece. Mas talvez já seja tarde demais. Vamos lá! Um petrel gigante. Quão familiarizado você está com este pássaro? Procure na internet e você logo verá como é difícil encontrar uma foto de um petrel gigante que não esteja coberto de sangue, ou um petrel que não esteja enfiando a cabeça numa presa, ou um petrel que não esteja lutando com outro petrel como se fosse um duelo e apenas um pudesse sobreviver, ou... Bem, você entendeu. E se você já está achando que os petréis gigantes não são pássaros, mas uns maníacos insanos, então... Bem, não vou tentar convencê-lo do contrário. Não é por acaso que alguns descrevem os olhos dos petréis como olhos frios de mortos-vivos. Tem alguma lógica. No passado, essas criaturas eram consideradas uma verdadeira maldição para os marinheiros. Segundo relatos do século XIX, os petréis atacavam pessoas que caíam no mar como se soubessem que suas presas seriam mais vulneráveis na água. Além disso, os petréis usavam seus bicos curvos em forma de gancho para atingir os olhos e o rosto das vítimas. Que encantador! Há histórias que contam que esses bicos cortavam as mãos dos marinheiros se eles tentassem se proteger. Mas o que mais me impressionou foi a história de um contramestre que, em 1840, caiu do HMS Erebus durante uma expedição na Antártida. Ele foi instantaneamente atacado por um bando enorme e absolutamente frenético de petréis gigantes, que partiram para cima dele com tanta fúria que o contramestre se afogou antes mesmo que o navio pudesse fazer a volta para resgatá-lo. Dá para ser pior? No caso do petrel gigante, sempre dá. Como muitos outros animais, os petréis às vezes vão parar em centros de reabilitação, mas mesmo lá eles continuam agressivos e sedentos por sangue. A pessoa que deseja se aproximar deles precisa usar sapatos que cubram os dedos dos pés. Adivinha por quê? Sim, os petréis atacam os dedos das pessoas e o fazem com tanta violência que é como se quisessem arrancá-los. É bem possível que um pássaro faminto seja capaz de fazer algo do tipo. E não é porque os dedos parecem moluscos, lulas ou peixes, mas simplesmente porque são carne. Não importa que eles estejam presos numa criatura muito maior que o próprio petrel. É um sentimento bastante inquietante, especialmente quando você se considera o topo da evolução, o rei do planeta, e acaba que para uma ave, não é nem para leões ou lobos, você é apenas carne. Mas mesmo que o petrel gigante não tente dar uma mordida em você, ele fará algo nojento. Todas as aves da ordem dos Procellariformes, a qual pertence o petrel gigante, podem vomitar um líquido alaranjado fétido quando o perigo se aproxima. Sim, um petrel assustado, aquele mesmo que é capaz de afogar uma pessoa. Ele pode passar mal. Tá bom, tecnicamente não é exatamente um vômito, mas algo que se chama óleo estomacal. São restos de comida que podem ser aproveitados em tempos de fome. Este óleo pode ser fatal para outras aves porque emaranha as penas. Já as pessoas não têm nada a temer, exceto o cheiro nojento e simplesmente asqueroso do qual é impossível se livrar por anos. Espero que você nem tenha imaginado, ou que pelo menos não esteja comendo no momento. No entanto, não importa quão repugnantes ou até cruéis sejam os petréis, seu comportamento é fácil de explicar. Essas aves querem comer, portanto essas aves comem e qual é a comida? Isso já é um problema da própria comida. Mas os corvos se comportam de outra maneira. Eles são capazes de atirar pedras em pedestres e carros por pura diversão, só porque isso é divertido. Em 2012, em uma das regiões da Rússia, um bando de corvos começou a fazer algo muito interessante. Pegar pequenas pedras do telhado de um prédio do governo e depois jogá-las nos carros dos deputados e ministros. Justamente porque era engraçado quando as janelas quebravam e os tetos amassavam. Testemunhas contaram que os corvos, depois de jogar uma pedra, voavam de volta para o telhado para pegar a próxima. E esta ainda é uma versão muito leve se comparada com o que aconteceu no Japão no final dos anos 2000. De acordo com um artigo publicado no The New York Times, no dia 6 de maio de 2008 estourou uma verdadeira guerra entre humanos e corvos no Japão. As aves eram tantas que começaram a realmente assustar a população local. Com uma envergadura de cerca de 1 metro, bicos e garras afiadas, penas pretas e agressivos, eles eram um verdadeiro pesadelo. Eles começaram a pegar patinhos e cãezinhos da pradaria nos parques, fazer ninhos em postes causando falta
falta de energia, cortar cabos e conseguiram até mesmo interromper o funcionamento de trens. Para combater os corvos, foram criadas patrulhas anticorvos especiais, que deveriam procurar e eliminar os ninhos. Mas os corvos começaram a construir ninhos falsos como isca para distrair a patrulha da busca por ninhos reais. Eu não ficaria surpreso se eles estivessem rindo disso tudo como vilões. E isso sem falar nas aves que atacaram pessoas porque elas entraram em seu território, ou simplesmente estavam comendo algo gostoso. Sério, eu não acho que os corvos precisam muito de um motivo para fazer esse tipo de coisa. Para eles é divertido. Eles simplesmente querem muito encher o saco de alguém. Embora ninguém saiba o número exato de corvos no Japão, especialistas em aves dizem que sua população aumentou significativamente desde a década de 90. Talvez tenha sido nesse período que os corvos ficaram mais ousados, pois em 1996 eles já tinham começado a tentar descarrilhar trens. Sem brincadeira. Durante muito tempo, a polícia não conseguiu entender como os vândalos conseguiam pular a cerca de quase 2 metros de altura para colocar pedras nos trilhos. Afinal, era preciso pular a cerca, colocar uma pedra e sair, sendo que os trens passavam a cada 3 minutos. Parecia que o meliante era tão rápido que conseguia voar. Imagine a surpresa da polícia quando as câmeras realmente registraram um vândalo voador, um corvo. Pode ser que não tenha sido só um pássaro, mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. O corvo queria colocar pedras nos trilhos, portanto o corvo as colocou. Ele queria provocar um acidente? Vai saber, não dá para interrogar um pássaro. Um pássaro não pode ser interrogado, embora os corvos possam aprender a falar, mas não há garantia de que ele não vai simplesmente mandar você para aquele lugar. Ouça esta gravação, ela foi feita em 1987. Um pato do mato macho chamado Ripper pronunciou a frase "seu maldito idiota" há mais de 30 anos, mas só recentemente um estudo oficial foi publicado. Afinal, um pato falante é uma sensação. Antes acreditava-se que papagaios e corvos podiam imitar a fala humana, mas não patos. No entanto, o Ripper, que morava na Austrália, na reserva natural de Tipimbila, perto de Canberra, não só sabia proferir um xingamento, como também imitava perfeitamente o som de uma porta batendo. Sim, é uma combinação bastante estranha. Mas se por um lado tudo está mais ou menos claro com a porta, não se sabe exatamente quem ensinou o pato a xingar. Provavelmente o zelador da jaula na qual o jovem Ripper nasceu de um ovo e depois cresceu, resmungava baixinho. Bem, ou o pato andava em má companhia. Com corvos, sei lá. Se você assiste meus vídeos já há algum tempo, provavelmente já percebeu que na natureza literalmente tudo pode acontecer. E a propósito, se sabe que o Ripper recorria à imitação do som durante as épocas de acasalamento. O conhecimento da língua de outra espécie devia causar uma impressão incrível nas fêmeas. E neste caso há alguma lógica aqui. Ou seja, o pato não xingava por xingar. Ao contrário dos 5 papagaios cinzentos que vivem em um zoológico britânico. Eles foram tirados de diferentes donos e colocados em quarentena antes de serem exibidos ao público. E então, algo aconteceu. Não está claro qual dos pássaros ensinou o resto a xingar, mas quando os papagaios foram transferidos para uma jaula comum, eles começaram a xingar sem parar. Sim, e com muito entusiasmo. A reação das pessoas só aumentou a alegria dos pássaros. Se um dos visitantes ou funcionários do zoológico ria ou até ficava chocado, os papagaios adoravam. E eles continuavam. Então decidiram retirar os papagaios das jaulas públicas. Afinal, muitas crianças visitam o zoológico. Mas logo ficou claro que mesmo sem humanos, os pássaros continuavam xingando. Só que agora um deles xingava com vontade, os outros riam e assim por diante em círculo. No final, os papagaios tiveram que ser separados para que outros pássaros, tivessem uma influência positiva sobre eles e os ajudassem a aprender boas palavras. Se bem que existe o risco de que tudo aconteça ao contrário e que os papagaios travessos ensinem o resto a usar linguagem obscena. E então haverá 250 pássaros xingando no zoológico.
Não sei o que faremos nesse caso, admitiu honestamente o diretor executivo do parque, Steve Nichols. E estava pensando, se os papagaios xingam em público ainda mais na frente de crianças, isso provavelmente é uma violação da ordem pública. Será que eles podem ser presos por isso? Eu e o Steve conseguimos encontrar pelo menos um caso desses. Ele aconteceu na Índia. Uma mulher de 85 anos chamada Janabai Sakhakar reclamou à polícia que era constantemente insultada por um papagaio chamado Harial. Toda vez que a mulher passava pela casa de seu enteado a quem o papagaio pertencia, o pássaro começava a xingá-la com todo tipo de palavras obscenas. A polícia, é claro, achou graça, mas ainda assim tratou a situação com muito profissionalismo e chamou todas as partes do conflito na delegacia. E quando digo todas, quero dizer todas, inclusive o papagaio. No entanto, na delegacia, a ave não disse uma única palavra e muito menos insultou a mulher. Talvez ele não quisesse falar sem seu advogado. Mesmo assim, a polícia prendeu o animal e o entregou ao departamento florestal para reabilitação. Mas na verdade, o Harial podia simplesmente ter ouvido como o dono xingava sua madrasta e simplesmente começou a repetir. Afinal, é assim que os papagaios funcionam. Mas será que o Harial poderia insultar deliberadamente a idosa? Eu duvido, porque os animais que imitam a fala humana não estão cientes do que estão dizendo. Mas alguns encrenqueiros estão bem cientes do que estão fazendo. Por exemplo, o Otto, o polvo que vive no aquário alemão Sea Star, ficou entediado porque não tinha visitas durante o inverno. Mas os polvos são criaturas bem inteligentes. Então o próprio Otto inventou uma maneira de se distrair. Uma noite aconteceu um curto-circuito em todo o sistema elétrico do aquário. De manhã o problema foi consertado. E na noite seguinte ele voltou a acontecer. E depois mais uma vez. Os funcionários decidiram passar a noite dentro do lugar para descobrir o que estava causando o curto-circuito. E eles viram o Otto. O polvo subia em seu aquário e jogava água nas lâmpadas acima dele. Como que um polvo poderia ter uma ideia dessas, hein? Depois descobriram que os próprios funcionários do aquário tinham ensinado o Otto a jogar água, mas não nas lâmpadas e sim nos visitantes. Foi o próprio polvo que fez a conexão entre o apagão e a bagunça que o divertiu. E este não foi o único caso em que o Otto encontrou uma maneira de se divertir. Por tédio, ele começou a jogar pedras no vidro e uma vez até o danificou. Isso além de fazer malabarismos com caranguejos e reorganizar o aquário várias vezes. O resto dos moradores do aquário, por algum motivo, não ficaram muito felizes. Até mais!